Olá, players! Essa é a série Quero Jogar, Tô Dentro! E nessa série vamos te mostrar como tornar os seus atendimentos mais efetivos e mais divertidos, transformando videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. Às vezes nos perguntam assim: nossa, eu adorei a ideia de usar videogames para usar videogames na fisioterapia, mas os equipamentos não são muito caros? Ou eu vou precisar dispor de um alto investimento para começar na game terapia? Essas são dúvidas frequentes desde que decidimos utilizar a game terapia e ensinar a game terapia para fisioterapeutas. E a gente sempre procura zerar isso de cara. Pois é, então a gente já pode te adiantar aqui que a resposta é não. Por que não? Porque os equipamentos que a gente recomenda para você começar, eles têm preços assim bastante acessíveis e são bem fáceis de instalar. Então não é necessário um investimento altíssimo para você implantar um serviço de game terapia, seja no consultório, clínica, centro de reabilitação, hospitais ou até mesmo para utilizar ele em domicílio, por exemplo. E é para acabar de uma vez por todas com essas dúvidas que a gente decidiu tratar como assunto de hoje o seguinte: os equipamentos de game terapia são caros? Preciso investir alto para começar? E se você já gostou do assunto de hoje, deixa o seu like, comente e inscreva-se em nosso canal. Eu sou Karen Tripo. Eu sou Adriana Saraiva. Vem com a gente! Quando falamos em videogames, as pessoas acham que são equipamentos muito caros. E talvez você já tenha pesquisado realmente versões atualizadas de alguns consoles, né? Que às vezes seu filho, sua filha gostam mais. E aí você deve ter se deparado com os preços mais ou menos em torno de R$ 2.500. Acredito que tenha acontecido algo assim. E pensou, mas que brinquedinho caro, não é verdade? E ainda tenho que comprar, deve ter pensado assim, tem que comprar jogos, acessórios, uma televisão 4K, porque eu quero potencializar ao máximo da qualidade de imagem daquele jogo. E aí você começa a pontuar e vê, vai ficar totalmente fora do meu orçamento, né? Agora, saiba que nem todos os videogames que proporcionam a possibilidade de exercício, de fazer exergame, ou seja, da pessoa controlar a partida através dos seus movimentos corporais, são caros assim. Nem todos são. E muito menos eles precisam de uma televisão de última geração ou de grandes investimentos adicionais para que você consiga utilizar esse recurso. São até bem acessíveis. Sabia disso? Acredite! Pode ter um vizinho seu até, doido para doar o seu console, aquele console antigo, né? E isso já aconteceu com muitos de nossos alunos e também já aconteceu com a gente. Inclusive, são essas versões antigas, que a gente chama de versões anteriores dos consoles, né, atuais, seja da Nintendo, seja do Xbox, seja do PlayStation, que a gente utiliza com frequência em nossos atendimentos. E nas nossas pesquisas também. A gente usa muito o Nintendo Wii e o Xbox 360. E são esses que a gente vai recomendar para os players iniciantes dentro da game terapia. Né? A gente vai começar com esses. Então a gente vai falar sobre cada um deles, indicando faixa de preços, as vantagens e desvantagens de cada console, para que você aproveite e decida, né, qual comprar. Então, outra coisa que a gente vai colocar para vocês é o planner de preços, tá? A gente fez um planner lindo de preços para fase 1, tá? Que é para players iniciantes. E a gente vai disponibilizar esse planner aqui no link da descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada lá, confere e olhe, né, esse planner. E o que tem nesse planner? Ele tem uma lista básica do que é necessário por console, para que você consiga oferecer um atendimento de game terapia satisfatório. Então é para players iniciantes. E a gente fez um comparativo nele, tá? De preços dos videogames que a gente recomenda e os acessórios que você pode utilizar junto com esses jogos e os jogos, tá bom? E nessa primeira fase do jogo, as nossas observações, o que tem nesse plano, eles podem te ajudar a identificar, então, qual console que mais se adequa à sua realidade, à população que você trabalha. Tudo porque você pode pensar assim, poxa, eu não quero investir errado, né? Então, esse planner vai te ajudar a investir certo. Vamos lá?
Então a gente vai começar falando sobre o Nintendo. O console do Nintendo mais recente no mercado é o Nintendo Switch. Ele tem preços que variam entre R$ 1.900 a aproximadamente R$ 2.500. Já o console mais antigo, o Nintendo Wii, você pode encontrar com preços bem mais baratos. Você nem vai acreditar nesses preços. Confira as estimativas atuais de preços dos videogames no nosso planner de preços para players iniciantes, que a gente construiu para facilitar a sua vida. Você pode baixar esse planner no link da descrição desse vídeo, como Karen já falou. Então aproveite! Então agora vamos falar sobre as vantagens do Nintendo Wii. Esse foi o primeiro videogame a utilizar sensores de movimento lá em 2006 para controlar os jogos. Muita gente tem e conhece o Nintendo Wii, porque ele foi o mais vendido na época em que foi lançado. Você precisa então de um controle com sinal infravermelho. Ele chama o Emote e é este controle. O sinal infravermelho é emitido por aqui, pela ponta do controle, para o sensor que vai capturar esse sinal. Ele possui ainda um controle adicional, que é acoplado ao Emote, o Nunchuck. Então ele é acoplado ao Emote e ele torna a jogabilidade mais completa. Então, por exemplo, num jogo de boxe, onde os dois membros superiores são utilizados, os dois controles vão ativar os sinais de movimento para o sensor. E ele tem ainda acessórios adicionais que ampliam a sensação de realidade e de imersão, como a raquete, por exemplo, que a gente falou com mais detalhes lá no episódio 6. E a gente vai colocar o link aqui para vocês poderem acessar. Ele possui uma plataforma também, uma plataforma de força, o Balance Board, que também está lá no episódio 6 e que serve para exercícios e para avaliação, como forma de avaliação. Então, no caso da avaliação, o sinal de Bluetooth da plataforma é captado pelo computador e com um software específico você pode realizar a estabilometria. Ele tem ainda um acessório que é vendido separadamente para medir a frequência cardíaca, entre outros sinais vitais. É o Wii Vitality Sensor. Uau! A gente vai deixar um link aqui também para você consultar esse acessório. Outra vantagem é que o Nintendo é super adaptável a qualquer ambiente, por alguns motivos. Porque ele não sofre interferências de sinais externos e ele precisa de pouco espaço para que o paciente possa jogar. Além disso, ele pode ser utilizado com diferentes recursos da fisioterapia, como uma bola suíça, uma cama elástica, um halter, uma tornozeleira, um eletroestimulador, um biofeedback e muitos outros. Use a sua criatividade. E também possibilita um trabalho de força muscular, de equilíbrio, de postura, de alongamento, de mobilidade pélvica, de treino cardiovascular, respiratório, coordenação, treino de marcha, treino proprioceptivo. Dá para treinar muito bem função executiva e muitas outras funções. Por isso, ele é muito útil nas diversas áreas de atuação do fisioterapeuta. E quais são então as desvantagens do Nintendo Wii? Infelizmente, ele não tem só vantagens. O processador é um pouco inferior quando comparado aos outros consoles. Além disso, a imagem gráfica não é tão próxima do real, mas permite uma sensação de imersão muito boa. E às vezes podem acontecer erros de precisão e de captação do movimento, porque alguns objetos podem bloquear a emissão do sinal na frente do controle. Até os acessórios do próprio Wii podem fazer isso. Como os jogadores também não precisam de grandes deslocamentos para jogar, eles acabam não trabalhando muito essa noção de espaço, nem maiores amplitudes de movimento, talvez. Além disso, os movimentos de outras regiões do corpo não são captados. Então, apenas os movimentos das mãos, porque a captura do sinal infravermelho vem do controle, e nos pés, quando você estiver utilizando o balance, ou até na pelve, quando você estiver utilizando o balance sentado. A partir daí, então, o console prevê como possivelmente o avatar, você lá no jogo, deve estar movendo o seu tronco e a sua cabeça, por exemplo. Mas também ele pode ser facilmente enganado, porque se fosse para você pular, por exemplo, você simplesmente pode levantar e abaixar o controle rapidamente. E ele vai entender que você pulou, mesmo sem você ter feito esse movimento. Então é isso. Essas são algumas vantagens e algumas desvantagens do console Nintendo Wii. Mas é importante a gente dizer aqui que ele é um queridinho dentro da game terapia. Muitos dos nossos alunos decidem começar por ele. E é bom que você também pense nisso.
O que você precisa para começar a utilizar o Nintendo Wii? Então você vai precisar do console do Nintendo Wii e de um controle, que normalmente vem junto. Às vezes vem 2 controles, mas um é suficiente. Além disso, a gente recomenda que você também tenha, para começar e aumentar suas possibilidades de utilização, a plataforma, o Balance Board. E junto com a plataforma, o jogo que está atrelado a ela para utilizar a plataforma, que é o Wii Fit Plus. Então, com isso, você consegue começar a utilizar o Nintendo Wii. Então agora vamos falar um pouquinho do Xbox. Então o console Xbox mais recente no mercado é o Xbox One. E os preços variam de R$ 1.600 a R$ 2.700 aproximadamente. Já o console mais antigo, que é o Xbox 360, que vem com sensor Kinect, você vai encontrar com preços bem mais abaixo disso, tá bom? E por isso não deixe de conferir nossas estimativas atuais de preços dos videogames e nossa planner de preços para players iniciantes. A gente elaborou para facilitar a sua vida, tá bom? Então, quais as vantagens do Xbox 360? Vamos começar pelas vantagens. Primeiro, a potência do equipamento é equivalente ao PlayStation, então aguenta bastante o tempo de jogabilidade, aguenta bastante e suporta bastante diferentes tipos de jogos, tá bom? Tem um ótimo processador gráfico, então a imagem é bem próxima do real, você se sente mesmo jogando. Às vezes é você mesmo que está lá, é a sua imagem que ele capta e coloca como avatar para jogar, e isso amplia muito essa possibilidade de você se sentir mesmo dentro do jogo, essa imersão. Tá bom? Ele tem um sensor, que é o Kinect 1, e esse sensor, Kinect 1, ele capta a sua voz. Então, você pode dar comandos para esse sensor, para ele iniciar a partida, para ele escolher um avatar que você queira, né, que você modelou lá para você. Então, esse sensor, ele ouve o seu comando de voz. Basta você chamá-lo, né? Chamar assim, Xbox, aí ele aparece lá as opções e você escolhe com o comando de voz que ele mostra lá, né? Aí quer escolher um jogador, sei lá, player 1. Aí você fala player 1, aí o player 1 já começa a fazer parte, né, do jogo. E assim por diante, né? As fases do jogo, tudo você pode ativar com comando de voz. Isso é muito prático quando a gente está na fisioterapia e a gente quer mudar de jogo. Às vezes esse comando de voz pode facilitar muito você ter uma rapidez na mudança de jogos, né? E isso deixar a sessão um pouco mais fluida, não é mesmo? Outra coisa é a interação dos jogos sem uso de controles. Isso foi uma revolução imensa. Eu acho que isso é a coisa mais importante do Xbox com o sensor Kinect. Porque o Wii você ainda precisa de um sensor, né? De algum controle, né, na mão e o sensor que fica captando o sinal. Já no Kinect, o sensor Kinect 1, ele emite um sinal, ele percebe tanto profundidade, tá? Como ele consegue captar um sinal 3D do corpo. Então, ele tem uma característica de permitir a jogabilidade simplesmente mexendo partes do corpo. Então, ele lê o corpo como um todo. E a gente falou um pouco melhor dele no episódio 6, que vai estar disponível para vocês acessarem também. Tá bom? Então, é apenas necessário, como a gente estava falando, o movimento do corpo do sujeito para que toda a mágica do jogo aconteça. E na época, em 2010, isso foi genial, isso foi um boom no mercado dos jogos mesmo, né? Então, os movimentos do avatar, eles vão ser totalmente captados pelo sensor. Então, já não precisa mais que o sinal saia de uma plataforma, de um controle, como acontece no Wii, que é muito legal. E assim, é muito legal usar o Wii, mas qual é a vantagem de você não ter nenhum controle segurando ou você não estar sobre nenhuma plataforma? A vantagem é você ter mais liberdade de movimentos. Então o paciente não fica tão circunscrito num espaço. Você pode explorar maiores deslocamentos, maiores amplitudes de movimento, né? Pode explorar o espaço para que o paciente se desloque nele. Isso é uma grande vantagem, especialmente quando você está avançando nos exercícios, ok? Ele pode ser usado em ambientes pequenos. A gente está falando que ele permite grande deslocamento, mas ele pode ser usado em ambientes pequenos. Para que você consiga utilizar essa função em ambientes pequenos, tem um adaptador do Kinect que se chama Kinect Zoom, que você adapta no Kinect e ele consegue ampliar a percepção do espaço, tá? Lembrando que para que o jogo aconteça adequadamente, você tem que estar de 1,4 a 2 metros
o paciente tem que estar, né, no caso, de 1,4 a 2 metros do sensor Kinect. Com o zoom, isso diminui, né, de tamanho bastante, tá bom? Outra coisa a depender da quantidade de espaço e a depender do zoom, você pode ampliar mais ainda a possibilidade de usar mais do que um jogador, mesmo em espaços pequenos. Agora, se você tiver em espaços maiores, a possibilidade de jogar em dupla é muito tranquila, não precisa do zoom, tá? Do adaptador. E por que é legal jogar em dupla? Né? Porque permite socialização, permite competição, o paciente está tendo feedback real ali, ó, da sua evolução, avaliando com o outro paciente, poxa, você está fazendo melhor hoje, hoje eu ganhei de você, eu fiz mais ponto que você. Então, esse clima de competição e de socialização gera também uma possibilidade que a gente fala que envolve a questão emocional aí no jogo, né? Esse aspecto social, então é válido. E a gente, inclusive nas pesquisas, a gente trabalhou com jogos em dupla. E nas sessões a gente também faz isso, a gente coloca pacientes que têm alterações semelhantes, porque aí a gente consegue coordenar, né? Melhore isso, e aí a gente vai acompanhando a evolução e eles também conseguem ter o feedback disso melhor. Outra coisa é que ele pode, assim como o I, ser utilizados com diferentes recursos da fisioterapia. E aí, sua criatividade é que manda, e a Adriana já falou bastante disso, né? Para o I, isso se aplica completamente ao Kinect. Outra coisa é a maior possibilidade de você treinar com o Kinect e o Xbox, né? No caso, com o Kinect 1, os gestos funcionais. Você consegue treinar melhor os gestos funcionais. Por quê? Porque como ele vai captar todo o movimento do seu paciente, né? Então, se ele mexer o ombro enquanto ele está fazendo o movimento de abdução, o avatarzinho dele vai fazer um movimento igual. E a gente pode dizer, olha lá o que aconteceu com o seu avatar, né? Você consegue fazer com que o paciente tenha em tempo real o feedback de como ele está fazendo o movimento, como se fosse uma imagem em espelho. Isso é muito bom, né? E também possibilita aí, no caso, e aí é muito legal, assim como o I, possibilita trabalho de força, trabalho de equilíbrio, de postura, de alongamento, de mobilidade pélvica, de treino cardiovascular e respiratório, treino de marcha, coordenação, propriocepção, função executiva e por aí vai, nas mais diversas áreas de atuação do fisioterapeuta. Deixa a criatividade mandar, ok? Mas também temos desvantagens. O Xbox 360 também tem desvantagens, tá bom? Primeiro, com o seu a versão posterior dele, né? O Kinect 1, ele tem a sensibilidade, a percepção dele de movimento não é a mesma em termos de precisão do que a velocidade de captação e de percepção do Kinect 2. Né? O Kinect 2 é muito mais sensível, ele consegue ver movimentos, inclusive de extremidades. Mas veja, isso não impacta em nada a jogabilidade, ok? É que o Kinect 2 ele percebe muito melhor. Então, se você precisar de movimentos das extremidades, perceber melhor esses movimentos das extremidades, o Kinect 2 pode ser melhor. Mas o Kinect 1 não deixa a desejar no aspecto jogabilidade por causa disso, tá certo? Outra coisa com relação à desvantagem, e comparando também com o Kinect 2, é que o Kinect 2 ele tem um campo de visão maior, 60% maior. Ele permite, então, ser utilizado em ambientes abertos, ambientes fechados. Ele capta até 6 pessoas, o Kinect 2 ao mesmo tempo, mesmo com iluminação ruim. Olha que interessante, ele consegue ver mesmo se tiver um ambiente escuro, ele consegue ver o avatar. Isso é genial, não é? Mas o Kinect 1 capta 2 jogadores, tá bom? Ele também tem um rastreador muscular, o Kinect 2, o Kinect 1 não tem. Então ele consegue, o Kinect 2, perceber a pressão exercida em cada parte do corpo. Onde é que você concentrou mais peso, né? Ele consegue perceber isso quando você desvia para um lado. O Kinect 1 não tem noção da potência de carga que você deslocou, né? Ele não consegue perceber isso. Outra coisa, ele também não consegue perceber, o Kinect 1, a energia que é gasta no movimento. Né? Ele não rastreia isso, também não rastreia a velocidade. Por exemplo, você quer dar um soco forte, o Kinect 2 percebe o que é forte e o que é lento, e o que é fraquinho. O Kinect 1 já não tem essa percepção de velocidade como o Kinect 2. Além disso, o Kinect 2 ele consegue ter ele é excelente nisso, na verdade, né? De rastrear a orientação tridimensional no espaço. Ele sabe exatamente onde gira o braço, onde gira a perna, onde gira o corpo. O Kinect 1 já não tem tanta especificidade assim. Mas, como eu disse, não atrapalha em nada mesmo a jogabilidade, tá bom? Além disso, o Kinect 2, ele vem acoplado a um monitor de frequência cardíaca. Olha que legal, né? Ele consegue ler a pulsação apenas olhando você, né?
E isso é muito legal. Agora, a gente não comparou, e aí vale a pena comparar, essa avaliação que ele faz de frequência cardíaca comparado com o monitor cardíaco mesmo, tá? A gente não fez essa comparação. Mas, a princípio, pelo que a gente observou, é bem semelhante. Tá? Outra coisa do Kinect 2 é que ele reconhece a face, ele tem reconhecimento facial. Então ele sabe se você tá triste, se você tá feliz, se você tá entediado, né? E é muito legal isso, isso não existe. Essas possibilidades não existem no Kinect 1, tá? A única coisa que o Xbox faz, o 360, é avisar você que você treinou demais, que você deve estar cansado. Então ele te orienta a parar um pouco, né? Será que você não tá cansado? Ele pergunta, tá? Isso ele faz. Isso o Kinect 2 também faz. Então, o Xbox One, né? O Xbox 360, então, ele te dá também conselhos, tá certo? Outra coisa é a dificuldade no Xbox 360 de você adaptar alguns jogos para pacientes cadeirantes ou sentados na bola. Isso também é difícil. Então, você vai ter que saber escolher os jogos ideais para esses casos, tá bom? Outro problema é a entrada de luz. No Xbox 360, a luz incidindo sobre o Kinect atrapalha, confunde o Kinect, então atrapalha o sinal do sensor, tá? Então você não vai conseguir jogar porque ele vai perceber que às vezes o movimento está sendo feito de uma forma e não é exatamente aquela. Então, cuidado com a luminosidade do ambiente, tá bom? Agora a gente vai falar o que você precisa minimamente para começar com o Xbox 360. Primeiro, vai precisar do console do Xbox 360, que já vem com o controle, tá? Esse controle é um controle manual, não é um controle como o do Wii, que a Adriana mostrou, não, tá? É um controle clássico, certo? Esse controle vai te ajudar a você configurar o console. Então você vai ter que passar por uma fase de configuração, mas ele não serve para nada com relação a trabalhar como Exergame, tá? É só para configurar. Quando você começa a trabalhar ele, você pega um original, você precisa configurar o console, tá bom? Você precisa de um Kinect, a versão 1, tá bom? Do 360, então tem que ser o Kinect 1, o Kinect do Xbox 360. O Kinect V2 do Xbox One, ele não tem retrocompatibilidade, então ele não é compatível ao Xbox 360, tá? Então não pega o Kinect One para botar no 360 que não vai dar certo, tá bom? Ele não capta o sinal. E você também vai precisar de um jogo, e aí o Kinect Adventures pode ser um jogo legal para você fazer isso. O controle é esse aqui, ó, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho do PlayStation, tá bom? O console do PlayStation, o mais recente deles no mercado, é o PlayStation 4, tá? Ele tem preços que variam de R$ 1.800 a R$ 3.500, tá? Já o console mais antigo, o PlayStation 3, você pode encontrar com preços bem abaixo disso, tá bom? E como você não é bobo nem nada, já deve ter conferido as nossas estimativas de preços dos videogames em nosso planner de preços para players iniciantes, tá? Que elaboramos para facilitar a sua vida. Então, quais são as vantagens do PlayStation 3, que a gente chama de PS3, né? Ele tem uma ótima potência, né? O sistema de processamento dele é muito bom, semelhante ao Xbox 360, tá certo? Ele tem também um ótimo processador de imagem gráfica, né? O chip gráfico dele é de ótima qualidade. Às vezes as pessoas preferem, inclusive, o PlayStation por isso, tá bom? Porque ele tem uma ótima imagem, a sensação de imersão, então, é muito boa, tá? Ele é, na verdade, uma estação multimídia completa, gente. Ele tem HDMI, Bluetooth, tem saída de vídeo, tem portas USB, tem conexão Wi-Fi, ele tem leitor de cartão, CD, DVD, leitor Blu-ray, que na época era o must, tá? Para garantir alta resolução de imagem, tá? Então, as pessoas às vezes compravam por causa disso o Play 3. E outra coisa que o PlayStation 3 tem, ele tem uma câmera que chama PlayStation Eye, para jogos com movimento. Tá? Ele capta o movimento, essa câmera capta o movimento, mas ela também tem reconhecimento facial. Isso é legal, porque você pode pegar a sua imagem e colocar no avatar. Então é você mesmo também que está jogando. Ele tem também 2 controles, às vezes vem com um ou você pode comprar um adicional, para captação de movimento. É bem semelhante ao Wii, só que ele chama Move. O do PS3 chama Move, o nome desse controle. E ele parece um pequeno microfone, tá bom? Mas ele, para que você consiga jogar como Exergame, não basta ter a câmera, ele tem que estar junto, tá certo? Então a câmera sozinha não vai funcionar. A câmera AI junto com
esse controle Move, que parece um microfonezinho, tá? Porque eles funcionam de forma integrada. E ele tem uma ótima precisão, tá bom? Um pouco melhor que o Wii, tá certo? Agora, quais são as desvantagens do Play 3? Primeiro, os acessórios são vendidos separadamente, tá? Então você não compra um PlayStation junto com a câmera, nem o Play 4, você compra tudo separado. E isso onera um pouco, tá bom? Mas os amantes do PlayStation vão querer o PlayStation, tá? E às vezes você pode ter um PlayStation em casa, então você pode, se você ainda não tem a câmera, pode adaptar, pode comprar a câmera A e pode te ajudar, tá certo? A fazer com o XR-Game. Então, quer ver um exemplo? Se você quiser o jogo Guitar Hero, né, ou Rock Band, por exemplo, você vai ter que adquirir os acessórios desses jogos, também, separadamente, para ampliar a sensação de imersão, de diversão. E aí, algumas pessoas têm todo o kit completo de cada jogo, tá certo? Mas esses kits são vendidos separadamente. A outra desvantagem é que ele é um pouco mais caro do que os seus rivais, da Nintendo, da Microsoft, ele é um pouco mais caro. A outra desvantagem é que ele precisa de controles como o Wii para que consiga fazer movimento, tá? Não é igual ao Xbox que sem controle nenhum você faz movimento, tá certo? E o que você vai precisar minimamente para começar? Vai precisar do console do PlayStation, que deve vir com um controle. Esse controle, que é o controle convencional, é para você configurar o jogo, assim como o Xbox tem, o PlayStation também tem, tá? O Nintendo não precisa disso, mas os outros Xbox e o PlayStation vai precisar. Mas esses controles convencionais não funcionam para XR-Game, tá bom? Vai precisar da câmera Eye do PS3, tá? E vai precisar, no caso de um jogo, tá bom? Aí você pode escolher o My Coach by Adidas, que é um jogo de exercícios, mas tem que ser para PS3, tá? Pode ser o jogo Sports Champions, que é um jogo que também muita gente conhece, foi um bem vendido, tá bom? Esse jogo. Ou uma versão do Just Dance para PS3, tá? Pode ser utilizado também. Então pensa nessas possibilidades. Então, a dica é: verifique mesmo se você já tem um desses videogames em casa, assim, num canto, guardado, escondido, que você nem se lembra mais, ou se alguém que você conhece, um amigo, um vizinho, pode ter esse equipamento em casa e também não está dando nenhuma bola para ele, né? Ele está lá. Na verdade, essas pessoas ficam pensando numa forma de descartar. Videogames são assim, são uma tecnologia que evolui muito rapidamente. E as pessoas que jogam como gamers mesmo, que jogam para se divertir, como lazer, querem sempre a próxima novidade, a próxima tecnologia, o próximo modelo. E isso faz com que as pessoas vão deixando, né, esses consoles mais anteriores de lado e sem ter para quem dar, sem ter o que fazer com eles. E na maioria das vezes são esses que mais nos servem como XR-Games, né? Então essas pessoas podem querer doar ou até vender por um preço mais barato esses videogames que não estão sendo mais utilizados, mas que estão em ótimo estado. Se você ainda assim não encontrar ninguém, você pode fazer uma pesquisa em sites de comparação de preço, por exemplo, no Mercado Livre. E lá você pode encontrar alguma coisa muito legal, alguma oportunidade muito boa, inclusive consoles novos. Lá também vendem consoles usados, né? Nesse caso, você precisa cuidar muito da segurança e avaliar bem a qualificação desses vendedores. Conversar sobre o estado dos equipamentos, se você puder ver os equipamentos antes, se eles estiverem na sua própria cidade, e testar também é uma boa opção. Uma outra dica que a gente precisa dar é que você comece com um console com aquele que apresenta as potencialidades, né, mais relacionadas à sua área de atuação. Por exemplo, um Nintendo Wii pode servir melhor ou pode ser mais interessante para pessoas que trabalham com área pélvica, com uroginecologia, com pacientes com déficits graves de equilíbrio, pacientes que têm que começar um treino sentado, por exemplo, ou com pouco deslocamento. Agora, o Xbox ou o PlayStation, eles já podem estar mais relacionados a pessoas que trabalham, a fisioterapeutas que trabalham com ortopedia, com fisioterapia desportiva, porque eles permitem movimentos maiores, mais amplos, mais deslocamentos, treinos funcionais mais próximos dos reais. Mas tudo vai depender sempre dos seus objetivos com esse recurso, com o tipo de paciente que você está acostumado a trabalhar. Então isso é você que vai decidir, a partir do momento que você conhece, que você entende, que você domina os consoles, as possibilidades, os jogos, né? E para isso continue acompanhando a gente, porque todas as dicas a gente vai dando por aqui.
Então, depois você vai pensar em todas essas possibilidades e vai decidir. Então, agora você já sabe. Não precisa dispor, então, de um alto investimento para começar na game terapia. Você já viu, né? Então, a gente resume aqui para você que você pode avaliar o valor agregado que o videogame pode trazer. Tem uma coisa muito interessante. Quando as pessoas veem os videogames, a utilização desse recurso, dessa tecnologia em clínicas, em consultórios, os pacientes costumam dar um valor para esses equipamentos muito maior do que o que ele realmente custa. Então, o valor é muito diferente do preço que você pagou, que você investiu para ter aquele recurso em utilização junto com os outros recursos que você tem no seu consultório ou na sua clínica. Mas o paciente que chega se depara com uma tecnologia que ele não esperava. Então, nesse sentido, ele dá um valor muito maior do que o preço que você pagou. E isso é ótimo se você for pensar que daí você pode até cogitar mudanças nos valores das suas consultas, das suas sessões, do seu tratamento como um todo, considerando que você tem um valor agregado desse produto muito alto, porque o paciente dá esse valor, tenha certeza disso. Então você vai sempre colocar na balança os potenciais benefícios e as vantagens que ele pode proporcionar para os seus pacientes, para os seus atendimentos. Isso é muito importante. Depois você vê como essa balança entre o custo e o benefício vai se equilibrar. Para que lado ela está oscilando? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua decisão final, de adquirir um ou outro console, de trabalhar alguns objetivos, algumas funções com o seu tipo de paciente. E quanto mais benefícios, maiores são as chances de você decidir por qual console você vai começar. A partir do momento que você começa, tudo fica mais fácil, porque daí você consegue pensar melhor nas próximas possibilidades. E quem sabe começar agora mesmo? Que tal você pensar nisso, né? E se ainda assim você acha os videogames muito caros, muito provavelmente é porque o seu cérebro racional, né? O seu racional está fazendo uma avaliação objetiva, só uma avaliação objetiva de preço. Então, se você considerar suas expectativas prévias para compra de brinquedos, né? Porque você vê o videogame provavelmente como um brinquedo. Então, quando você pensa no preço de um brinquedo e compara automaticamente os preços do videogame, você ainda coloca nessa conta que o videogame não tem uma utilidade real, ele não é fundamental. Então, seria dinheiro jogado fora, por exemplo. E aí, qual é o resultado? O resultado é, vamos deixar o videogame para outra oportunidade, em um outro momento. Então vamos deixar outras clínicas começarem a utilizar primeiro. Será que essa é uma boa ideia? Você ficar para depois na utilização desse recurso? A gente acha que não. Agora, vamos fazer um paralelo com os equipamentos de fisioterapia. Muitos deles são de altíssimo custo. Então, eles têm valores muito altos mesmo. Vocês já viram o preço, por exemplo, de um biofeedback eletromiográfico, de uma criolipólise, de equipamentos com esses valores? Então, quando a gente pensa nesses equipamentos, os valores que a gente investe nesses equipamentos, a gente vai achar os consoles de videogame com a tecnologia que eles trazem, com os benefícios que eles trazem, com todo o valor agregado que eles trazem, muitíssimo baratos. Então, pense aí. Por que a gente compra equipamentos caros de fisioterapia, recursos fisioterapêuticos mais caros? Porque a gente sempre pondera a utilidade, o efeito do aparelho, o tempo de retorno desse investimento, para daí a gente pensar em comprar ou não, né? E qual é a diferença, então, desses recursos para os videogames? A diferença está no valor agregado que esse recurso traz. Exatamente isso que a gente conversou agora. Nos potenciais benefícios, nas vantagens que ele pode trazer para os seus atendimentos, que você nem imagina ainda quais são. Pode ter certeza que muita coisa nem passou pela sua cabeça ainda. Ou seja, é a maneira como você equilibra essa balança que faz a relação entre o custo e o benefício fazer toda a diferença na sua tomada de decisão na aquisição desse recurso. Então é isso, a gente já entendeu que tem uma diferença entre preço e valor, o valor agregado que o recurso traz. Mas quando a gente analisa os benefícios e no quanto ele atende às nossas necessidades, quando a gente pensar além disso, aí a gente pensa no valor. Não é assim? Então nem sempre você compra o mais barato, né? Normalmente você pensa no valor também, além de pensar no preço. Com equipamentos de fisioterapia e com os videogames, a gente também faz assim.
não é? Então isso é muito importante. Com os videogames não é diferente. E para saber mais sobre o assunto e como a gente conseguiu transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação, siga-nos e acompanhe as nossas publicações neste canal. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, comente, compartilhe com todo mundo que você acha que também pode gostar. Não esquece dos nossos links, a gente encheu de links hoje, então quando terminar o vídeo tem um monte de coisa aí para você poder ver, para você poder baixar, para você poder assistir. E vem com a gente para Game Terapia 7D. Um mundo de possibilidades.